Outro mito, né, pessoal, que surge bastante discussão com relação a isso, é alocar os funcionários com menos conhecimento ou menos experiência na terminação. Isso se vê comumente em granjas. Produção de ração em tonelada mês, né? Eu tenho aqui aberto em creche, UPL e quarentenário, ou seja, parte onde entram as leitoas anterior ao UPL e crescimento e terminação. A ração da terminação me representa 76% da ração utilizada na granja. O custo, 64%. Porque a primeira pergunta, ou a primeira linha de raciocínio que vem, é 76%, mas a ração é mais barata. Está aqui o número final. 64% do custo mensal está em crescimento e terminação. Onde os problemas menores se tornam maiores, onde é o maior volume de animal, onde tem uma dificuldade maior em conter problemas sanitários. Enfim. Outro ponto importante é o direcionamento no que está o nosso poder de atuação. Qual é a ideia a expor a vocês? É que realmente nós temos que buscar atuar, intervir naquelas condições que estão sobre nossas mãos. Está sob nossa responsabilidade. É difícil eu trabalhar preço do suíno. Ok, a gente discute quando se reúne aqui, conversa. O preço não tá interessante, a gente tem que buscar alternativas, aumentar o consumo, com certeza. Mas tem pontos que nós temos condição de atuar e que não damos foco. Quantas granjas têm um controle do seu jejum alimentar pré-abate? Levando em consideração esse gráfico aqui. Porcentagem de perda de peso e horas de jejum. Ou seja, com 24 horas de jejum, eu tenho uma perda de aproximadamente 5% no peso vivo do animal. E 1% no peso de carcaça. Preocupação reduzida com informações de abate. Eu tenho aqui também outra situação com relação à média. Mesma média com variância diferente. Eu tenho uma alta variância e uma baixa variância. Aqui eu tenho uma amplitude de 16 quilos de abate. Aqui eu tenho uma amplitude de aproximadamente 8, ou seja, metade. Isso impacta diretamente no meu resultado. Reforçando o slide anterior, a diferença no desvio padrão. A média é a mesma. Eu tenho aqui os melhores suínos do Brasil com 95,5 kg de média. Aqui eu tenho outros suínos com a mesma média, porém, olha o meu desvio padrão aqui. Eu tive muito mais animais com resultado inferior, alguns com resultado superior, porém, média é a mesma. Qual a granja obtém maiores lucros? Sem dúvida essa aqui. E por que, pessoal, então, o grande foco é na gestão? Porque a gestão em suinocultura tem um único objetivo: a maximização dos resultados. A gente costuma brincar com o pessoal, né, que ninguém cria suíno por causa do cheiro, né, mas sim pela lucratividade. Então, vamos entrar aqui na questão gestão, que está estruturada aqui em 5 grandes pilares: gestão de custos, gestão técnica, gestão de pessoas e a gestão de resultados. Perdão, 4. Nós vamos entrar no detalhe de cada um deles para tentar esclarecer para vocês de que forma prática eu consigo implementar isso no meu dia a dia. Porque as ferramentas de gestão, elas existem, né? Eu tenho excelentes softwares hoje que nos dão a informação, eu tenho a pessoa lançando informação no programa, mas isso é parte da minha gestão. Como que eu faço para me transferir essas informações que estão no software, no programa, para ações práticas lá no meu dia a dia? Fazer com que isso se transforme em ações
Como é que eu mensuro isso? Eu meço, eu faço a checagem se as coisas estão acontecendo lá dentro. Vamos lá, então, na questão técnica. Alicerço a questão gestão técnica nas metas de produtividade, indicadores técnicos, planos de ação e cheque de resultado. Mais um ponto importante é a redução dos desperdícios. Ou seja, a gestão técnica da minha granja estão alicerçados nesses 5 pilares. Vamos entrar em cada um deles, então. Metas de produtividade. É importante, pessoal, esses números aqui são subjetivos, então se atentem à ferramenta, à forma de trabalho e não ao número em si. Metas de produtividade, ou seja, aqui eu tenho uma meta em número, em volume, porque é o que eu preciso passar para as pessoas que estão no meu dia a dia. Né? Eu preciso ter, ok, a minha meta está em indicador, está em vendido semiano, eu tenho a meta aí de 26,67, mas quantos eu tenho que terminar no mês? Quanto eu tenho que descrechar? Para que eu descreche esse volume, quanto eu tenho que desmamar? Nascer, quantos partos, quantas coberturas? Qual o número de matriz que eu tenho que ter em produção? Ou seja, dá para as pessoas que estão no dia a dia uma forma simples dela gerir o processo dela. Ah, ok, eu tenho 1.251 coberturas, 1.261 coberturas para realizar no mês. Quantas eu tenho que cobrir por semana? Quanto por dia? Criar indicadores técnicos. Né? O que eu preciso ter no meu indicador técnico? Eu preciso ter uma meta, o real acumulado, né? Porque tem variações dentro do mês, então é importante que eu veja essa forma aqui mês a mês e também veja a forma acumulada. Mostrando para eles de forma prática. Os funcionários estão acostumados a olhar pesquisa, política, censo. Então, essa noção de gráfico em linha, com a meta bem clara, para eles é muito importante. Transferindo aquela situação do meu indicador técnico. Ok, não consegui atingir meu indicador técnico dentro do mês. O que eu estou fazendo? Né? Eu tenho que ter o meu plano de ação individual por sítio, contendo as informações que eu preciso. Data, qual é o meu problema, o que fazer, quem, quando está previsto. Se realmente foi feito, se não foi, como é que eu estou replanejando isso? Como eu estou trabalhando? Fazer o plano de ação em si, ele é muito simples. O importante de tudo isso é o cheque. Né? Eu tenho que estar olhando o status. Quantos por cento eu tenho executada? Quanto está executado em atraso? E se está atrasado? Esse plano de ação aqui as pessoas têm lá dentro do sítio. Quando nós recebemos a visita do Moita, aí, do Rovério, do Thiago, do Dalmi, eles vão lá nesse status para ver se teve evolução do mês passado, se não teve. As pessoas que estão lá dentro do sítio, os responsáveis pela maternidade, pela gestação, apresentam a informação se está evoluindo ou não.